Bom, pessoal, continuando aqui, quando a população, historicamente falando, a população brasileira é formada, os povos originários são os indígenas. Em seguida, a gente tem a chegada dos portugueses. E a partir de 1530, com a instalação dos engenhos de açúcar para a produção de açúcar, nós vamos ter a chegada dos escravos africanos. São pessoas que são trazidas aqui contra a sua vontade, certo? E aí, pessoal, a partir de 1530 a gente tem, né, toda essa questão da instalação do sistema colonial no Brasil. É a partir de 1530, por causa do declínio do comércio, né, de especiarias portuguesas na Índia, que nós vamos ter a instalação, né, do sistema colonial de fato, né, no Brasil. Tá? Os portugueses vão vir para cá, vão se estabelecer no Brasil, e o produto que eles vão produzir aqui no Brasil para gerar lucros é o açúcar. O açúcar que é extraído da cana de açúcar, beleza? O açúcar, ele era um produto muito valorizado na Europa, né? A cana-de-açúcar, ela é nativa da Índia, tá? E o processo de produção do açúcar, ele era muito complexo, né? É difícil de ser realizado, né, antigamente. E o local onde o açúcar era produzido aqui no Brasil era chamado engenho, tá? O engenho, ele é uma instalação onde o açúcar, ele era moído, né? O açúcar não, a cana-de-açúcar era moída. Dessa moagem da cana, né, a gente tinha o caldo. Esse caldo, ele era fervido, ele era cozido, até, né, da evaporação desse caldo, nós temos, né, a formação de vapores de álcool, né, que dá origem a aguardente, cachaça, pinga, e do melaço, né, era feito, né, a partir de toda aquela evaporação, aquele cozimento do melaço, cristalização do melaço, era produzido o açúcar, tá? O engenho de açúcar, né, então, ele vai funcionar, né, com diversas engrenagens. Na época não existia energia elétrica, era tração animal, certo? E nós tínhamos, vou colocar aqui, engenhos de açúcar. Então, os engenhos de açúcar, tem esse vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês, como que o açúcar era produzido. Então, nos engenhos de açúcar, a produção de açúcar Depois ela que é os feita portugueses dessa maneira, tá? chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso,
os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres, que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar... Aqui, pessoal, isso aqui é um engenho d'água, né? Que não usa a força animal, mas não era o único tipo de engenho que havia. Na apostila de vocês viram que ali a gente tem um engenho com força, tração animal, né? São os bois que movem o engenho. A roda d'água aqui desse moinho girava, né? Tá vendo que aqui tem uma grande estrutura de madeira, né? Que girava esses 3 cilindros, e entre os 3 cilindros eram colocados, né? Os caules aí da cana para serem moídos. Era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos, e assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esses vasos de cerâmica aqui, eles eram chamados de pães de açúcar, né? Quando você tira o açúcar daqui de dentro. Por isso que o pão de açúcar na cidade do Rio de Janeiro tem esse nome, porque ele lembra esse formato. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e geralmente era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole, Portugal. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Certo, pessoal? Então, no vídeo aqui falou praticamente todo o conteúdo da nossa aula. Esse vídeo é muito bacana. A cana-de-açúcar era produzida no sistema de monocultura, né? Onde era plantado cana-de-açúcar, somente era plantado cana-de-açúcar, tá? É o único tipo de cultivo, por isso a gente utiliza a palavra monocultura, né?
Então, o cultivo da cana para a produção de açúcar foi, por muitos anos, a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia. Chamamos esse tipo exclusivo, centrado no único produto, de monocultura, ok? Aqui, mão de obra africana. Então, os portugueses trouxeram escravos, né, da África para trabalhar nos engenhos, tá? As pessoas viviam, né, em condições desumanas, não tinham nenhum tipo de direito. Elas trabalhavam diversas horas, elas se alimentavam mal, eles eram mal vestidos, eles eram mal acomodados, eles viviam em casas chamadas de senzalas, recebiam castigos físicos, sofriam torturas psicológicas. Então, a condição dos escravos era terrível, 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 tá? Você pode grifar o segundo parágrafo. Com o tempo, o regime de escravidão passou a ser adotado também em outras atividades na colônia, tá? Nós temos escravos na mineração, escravos domésticos, escravos no comércio e diversas funções da cidade. A escravidão no Brasil é um regime de trabalho que a pessoa se torna propriedade, né, de outra pessoa, e ela é explorada e ela é submetida à violência, tá? Isso é escravidão. No Brasil, nós temos um regime que durou cerca de 300 anos, ok? Então, vamos grifar isso daqui também. As lutas e resistências. Os escravos resistiam à escravidão de várias formas. Eles podiam quebrar as ferramentas, podiam quebrar os engenhos, eles podiam atear fogo aos canaviais, né, incendiando as lavouras, né? E eles também formavam comunidades, né? Eles fugiam e formavam comunidades que eram os quilombos, tá? Nos quilombos as pessoas cultivavam o próprio alimento, né? E podiam manifestar livremente a sua cultura de origem, que é a cultura africana. Bom, pessoal, a partir de tudo isso daí, nós vamos fazer a cruzadinha na página 251. Complete a cruzadinha com as palavras adequadas. Qual o local onde ocorria a produção de açúcar? A letra A. Como é que chama esse local? Engenho. Deixa eu separar. G, mais pra cá. Do E pra cá. Ixi, cadê? Ah, meu querido, colabora comigo. Não deu certo, peraí, deixa eu fazer de novo. Da outra vez tinha dado certo. E... Até amanhã eu consigo. Vai ficar tudo torto. Os piripaque da iônica. G. Deus do céu. Não, não quero isso aqui. Não cliquei em nada para aparecer isso aqui. Quero texto. Só pedir texto só. Que dificuldade, meu Deus. Engenho. Letra B. Cultivo exclusivo de único produto. Vamos ver se na horizontal ele colabora. Torcer, né? Para que sim. Vamos lá. O N já tá aí. Monocultura. Monocultura é o único que vai deitar. Nossa, tudo em pé os outros. Letra C. Produto produzido nos engenhos e comercializado pelos portugueses, gerando altos lucros. Açúcar.
Letra D. Pessoa trazida da África para trabalhar trabalhos forçados. Escravo. Escravizados, né? Escravizado. Letra E. Comunidade formada em meias matas para escravizados fugidos. Quilombo. Esse aqui é um L, tá? Pera aí. Aê! 12 anos depois. Então, conseguimos responder a cruzadinha. Você já deve ter respondido, já faz meia hora. Eu que tô apanhando aqui do computador. Eu não sei nem como é que fecha isso daqui, né? Mas tudo bem. Então é isso, pessoal, né? Que nós temos de aula hoje. Preciso que vocês tirem foto das apostilas feitinhas, bonitinhas, caprichadinhas, grifadinhas e mandem para mim, ok? Então por hoje é só. Aquele abraço para vocês.